Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Pois é, desembargador, o senhor já foi civilista, acho que ainda é, né? Atua no civil, é professor, tem mestrado na área civil. O senhor tem uma historinha aí bem interessante que o senhor estava me contando antes de começar o programa. O telespectador quer saber. Olha, as histórias que eu tenho são todas direcionadas para o direito de família. Eu passei mais de 15 anos em vara da família. E algumas curiosidades ocorreram, mas conta aquela bem picante. Eu me lembro de um casal que foi se separar. E era uma separação litigiosa. Eles resolveram converter a separação em consensual e na hora da assinatura da separação, a mulher questionou. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, independentemente de nós estarmos separados, nós podemos continuar a viver juntos? Bom, eu falei, olha, para todos os efeitos aqui, vocês estão separados. No momento que eu homologo a separação... Não vou ser eu que vou dizer que não, né? Vocês estão separados. Aí ela complementou dizendo o seguinte, não, mas é que tem um pequeno problema também. É que nós estamos combinando que cada um pode levar para casa quem quiser como visita. No momento, a minha primeira reação foi dizer, até logo, passe bem... Mas eu aí respondi, olha... Tem que pensar para dar opinião, né? Da porta daqui da sala de audiência para fora, vocês vão fazer o que vocês quiserem, porque eu não sou órgão fiscalizador, nem vou fiscalizar a vida de vocês. Já tenho muito o que fazer e não vou fiscalizar. Aí eles assinaram a separação e foram embora. Como foi mesmo, desembargador, aquela história do réu que ele procurou para pagar, salvo engano, 30 cruzeiros naquela época, nos anos 70? O senhor também conta aí, é uma história assim de civilista também, né? É interessante, eu sempre fui juiz civil, eu tenho quase 30 anos de carreira, dos quais 21 anos eu fui juiz. É professor da área na área civil, também sempre dei aula na área civil. Tinha 24 anos de idade, tinha recém entrado na faculdade, devia ter um mês ou pouco mais de um mês de carreira. E eu sentado, um escrevente se aproximou de mim, doutor, tem um cidadão aí fora querendo falar com o senhor, é um sujeito muito humilde, então não, eu atendo, vamos ver o que é. Ele está querendo dar um dinheiro para o senhor. Falou, dar um dinheiro para mim? Eu achei aquilo meio interessante. Estranho. Fiz o cidadão entrar e quando ele entrou, ele queria simplesmente pagar ao juiz aquilo que o advogado dissera a ele que ele deveria pagar. Ou seja, o advogado, provavelmente, um tanto quanto corrupto, deve ter cantado, entre aspas, o advogado que trabalhava para ele. E nessa ocasião... Ele não confiou no advogado? Ele não confiava no advogado. Olha. Só quando ele foi ao juiz, o juiz disse, olha, o senhor não deve nada para mim, absolutamente nada para mim. O senhor tem que ver a situação, uma outra. Alguém enganou o senhor não deve nada. E eu fui partícipe disso e eu não sabia o que fazer. Conversei com os juízes mais velhos na ocasião, eu era juiz em Campinas, comecei minha carreira em Campinas. E conversei com os mais velhos falaram, olha, tem que tomar por termo, ver quem é que está enganando o coitadinho, porque o coitadinho nem sabe por que veio aqui. Hoje o Contraponto tem a alegria de receber 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São eles Guilherme Gonçalves Strenger e Luiz Soares de Mello. Vamos lá. Desembargador, o senhor gostou da iniciativa do CNJ em desencadear mutirões nos presídios de São Paulo? Ou lá no fundo, bem no fundo, podemos entender que se trata de uma intervenção jurisdicional? Bom, é bom que se diga que antes mesmo dessa questão ser levantada pelo CNJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo já tinha formado uma força-tarefa para resolver estes problemas. Antes mesmo? Antes mesmo do CNJ tomar esta iniciativa. Posteriormente, esta questão veio à tona na imprensa e, em princípio, o Tribunal de Justiça não ficou satisfeito com a manifestação do CNJ no sentido de que São Paulo não tomava providências com relação aos seus problemas. São Paulo sempre tomou providências com relação aos seus problemas. São Paulo sempre tomou providências com relação aos seus problemas. O que não se entende é que em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 160 presídios. Temos de presos no Brasil inteiro
em torno de 500 mil presos, sendo que desses 500 mil presos, 150 mil estão no estado de São Paulo. Então, essa característica de São Paulo é peculiar e nós não podemos comparar um estado da magnitude de São Paulo com outros estados menores. Sim. Então, São Paulo não tem o número suficiente de juízes e tudo isso acaba refletindo. O CNJ entendeu que deveria formar esta força-tarefa para o mutirão e, mais recentemente, na semana passada ou retrasada, o próprio presidente do Tribunal de Justiça, em conjunto com o presidente do CNJ, soltou uma nota e assinaram um termo de cooperação. Óbvio que tudo aquilo que vier em benefício de São Paulo, para nós será ótimo, será bem-vindo e nós não vamos entender isso como uma interferência na nossa função jurisdicional. E quanto às normas que o mesmo CNJ editou para plantões dos juízes em todo o Brasil, dentre elas a proibição da prorrogação da escuta telefônica na escala extraordinária, elas interferem ou não interferem na atividade jurisdicional? Na verdade, essa questão é muito específica de interferir ou não interferir, eventualmente, qualquer norma que o CNJ edite em relação aos tribunais. E há muita confusão que se faz, que se pode fazer em interpretar isso. Eu acho que o CNJ não tem nenhuma intenção em interferir na atividade jurisdicional. O CNJ não tem nenhuma intenção em interferir na atividade jurisdicional. E, eventualmente, se isso vier a acontecer, que é composto por seres humanos, que pode, eventualmente, estarem sujeitos a cometer alguns equívocos. Tem o Supremo para corrigir. Por outro lado, há uma certa polêmica quanto à não punição do crime insignificante. Diga lá, essa generosidade da lei não acaba por tirar do crime a sua própria condição de crime? Essa questão também foi objeto de debate e a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal está entendendo que deve aplicar o princípio da insignificância. O que se discute é se aquele que cometer este crime de insignificante por diversas vezes, se isto não acarretaria à sociedade um dano maior. Eu acho que vai depender de cada caso a análise disso. Do caso concreto. Do caso concreto e, obviamente, que nós não podemos atribuir a mesma pena àquele que furta um shampoo do que àquele que comete um delito de maior gravidade. Quanto ao tribunal do júri, na sua opinião, policiais devem ser excluídos da lista de jurados? Pois é, isso é uma questão legalista hoje, porque... E controvertida também, né? Não tão controvertida, porque a lei hoje proíbe realmente, ou permite que o policial não se aliste como jurado. Mas, para todos os efeitos, eu, teoricamente, acho que ele poderia fazer parte, sim, por que não? Um policial é um cidadão, um ser humano igual ao outro que vive em sociedade, e como vivente em sociedade, ele também teria suas obrigações de sociedade, dentre as quais participar do júri. A qualificação dele de policial não tira de jeito nenhum. Não interfere? Não, eu acho que não. Agora, o senhor saberia dizer por que o desembargador de Câmara Criminal é mais agitado, ou no sentido genérico, é mais antenado, mais elétrico? Bom, eu pessoalmente, como tenho 4 filhos jovens, posso dizer que são jovens, eu discuto essas questões que acontecem no dia a dia, enfim, dos crimes que acontecem no dia a dia, e tem uma proximidade maior até com as opiniões da sociedade, porque o juiz não deve estar alheio a essas questões. Claro. Então, eu acho que o juiz acaba deixando de ser um mero técnico de aplicador da lei e, evidentemente, vai se ater também até aos comentários que são feitos com relação aos crimes em geral que são cometidos. Aliás, todo juiz tem que participar do mundo. Acabou o tempo em que o juiz ficava no seu gabinete e não ouvia os reclamos da sociedade. Eu acho que hoje nós estamos num mundo diferente. Agora, saindo da adrenalina, desembargador, o senhor aceita que o Constituinte agiu com sabedoria ao fixar a compulsória aos 70 anos? Não, não aceito. Não só não aceito, como combato isso. Eu acho que com 70 anos de idade a pessoa está absolutamente lúcida ainda, absolutamente com as suas faculdades físicas e motoras totalmente ativadas. E eu acho que é lastimável que a gente precise empurrar alguém para o ostracismo ou para a vida
de aposentadoria com tão apenas 70 anos. Ou 70 seja, anos é uma idade uma de nada competência, hoje. né? Ou seja, Exatamente. encostar uma competência. Alguns lugares do mundo até permitem que a aposentação se dê sem que haja o termo da idade. Aposenta-se porque chegou a hora dele aposentar, ou porque ele não está mais com força para isso, físico ou coisa parecida. Agora, aos 70 anos, nos Estados Unidos nós tivemos um presidente eleito com 75. Ronald Reagan começou a governar com 75. E aqui o cidadão é obrigado a ir embora com 70 anos de idade. E aqui o cidadão é obrigado a ir embora com 70 anos de idade. Um monte de gente nós perdemos todos os anos. Esse ano, 20 desembargadores estão indo embora porque estão fazendo 70 anos. Na sua plena e irreversível lucidez ainda, né? Isso é um pouco triste. Pensando na forma brasileira de nomeação dos ministros das Cortes Superiores, desembargador, o senhor atestaria que o nosso Poder Judiciário é totalmente descomprometido do Poder Executivo? Não, eu acho que do ponto de vista jurisdicional, eu acho que sim. Quando o ministro nomeado, ele veste a toga, eu acho que há uma independência por parte dele, inclusive os ministros têm julgado contrariamente aos interesses do governo muitos casos. Agora, é óbvio que o processo de nomeação, ele aí é eminentemente político e quem não se envolver na política não vira ministro. Quem não se envolver na política não vira ministro. Essa é a grande verdade. Indo mais além, desembargador, em que momento a religiosidade de um juiz interfere mais? Na hora do julgamento ou no pós-julgamento, quando ocorre um equívoco? Na verdade, eu acho que o que o ser humano juiz tem dentro de si, o que ele angaria de informações na sociedade, inclusive as informações religiosas, interferem no modo dele ver alguma coisa para julgar. Quando dói mais? Quando ocorre um equívoco, no pós-julgamento ou na hora de julgar? Dói mais quando alguém tem consciência de que cometeu um erro. E aí eu acho que a capacidade do ser humano de tentar reagir, tentar consertar aquela situação, eu acho que é o mais importante. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Desembargador, vamos descontrair um pouco agora. Parece que o desembargador Guilherme Strenger, além de judicar, faz parte de uma certa diretoria, de um certo time alvinegro. Pois bem, diga lá, por que o senhor escolheu tarefa tão difícil para se dedicar na vida? Bom, agora você mexeu com a minha paixão, né? E evidentemente que toda paixão ela tem que ser correspondida, mas neste caso específico, não. Não? Não, o Corinthians não precisa corresponder à paixão que eu dedico ao Corinthians. Então Ele já está indo bem, obrigada. Nós, corintianos, nós gostamos do Corinthians quando ele perde, quando ele empata, quando ele ganha, quando ele... Enfim, em qualquer situação. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu sou conselheiro do Corinthians, realmente, e ainda faço parte de um conselho de orientação lá. É super ativo lá, então. Participo e acho que eu me canso mais lá do que no próprio trabalho, porque eu saio de lá às vezes à meia-noite. Numa sexta-feira passada, saí de lá à meia-noite, numa reunião do conselho. Mas eu faço isso com o máximo prazer, porque, como eu disse, é uma paixão e eu adoro fazer. O senhor já está dizendo aqui, não é só olhar, porque a gente já percebe que realmente, né, os olhos se iluminam. É verdade. Mas, aliás, eu acho que eu posso ir até além. O desembargador é polivalente, conseguiu arregimentar os 4 filhos para o certo time, não é mesmo? Bom, qual o segredo? Doce intimação? Não, essa questão já vem de família. Meu pai já era corintiano, meus irmãos são corintianos. E eu, por incrível que pareça, mas somos 3 homens em casa, mas lá em casa eu tenho 3 mulheres e um homem. E os 4 são corintianos, porque eu talvez tenha conseguido demonstrar a eles aquilo que existe de melhor dentro de um time de futebol. O sangue explica? Eu acho que é o sangue mesmo, é só uma questão de sangue mesmo. Ô, desembargador, o senhor também padece da mesma dedicação, doutor Luiz Soares de Mello?
Não, eu não padeço, eu tenho alegria de ser corintiano, eu não padeço. Só todos os sofrimentos que se entende que o Corinthians dá para as pessoas não são sofrimentos, são alegrias. O senhor já está agonizando, né? Não estou agonizando, não. Nós estamos indo para a final do Campeonato Paulista e saímos da segunda divisão, viemos para a primeira. E eu tenho alegria de ter na minha casa absolutamente todos os corintianos, filhos, atual companheira, as minhas ex-mulheres todas eram corintianas, e meus pais corintianos, a família de forma geral inteira é corintiana, e não por influência de A, B ou C, é porque é natural que se torne corintiano num seio corintiano, ou os descendentes de corintianos, isso é mais ou menos natural, e eles aprendem a amar o time. Hoje aqui eu não digo mais nada com relação ao Corinthians, parei. Está absolutamente vencida nessa parte. Vencida. Somos corintianos fanáticos aqui. Mas com relação, o senhor falou a todas as ex-mulheres, aí eu parei para pensar um pouco aqui e queria saber o seguinte, parece que nesse atual casamento o senhor teve sucesso. Qual o segredo, hein? Primeiro não é ainda não é teórico e tecnicamente é um casamento. Eu tenho uma companheira, uma pessoa com quem eu convivo e vivo, com muita alegria e muita felicidade. O senhor mora junto? Não, essa é a particularidade. Nós não moramos juntos, o nosso casamento é moderno. Ela tem a família dela. Será que é esse o segredo? Talvez é um segredo. A gente se dá bem, as nossas brigas são rompidas, se rompem as brigas quando se vai cada um para sua casa e no dia seguinte está tudo bem, às vezes conversando ou não conversando, às vezes. Mas não funciona como aquele réu ali, como não, aquele absolutamente. réu do desembargador Stringer. É um casamento com fidelidade emocional e física. Então nós vivemos bem por causa disso. Então nós aprovamos. E já estou há 7 anos e meio com essa nova mulher, o que indica que eu tenho a felicidade de estar me conduzindo perfeitamente. Acertou então, né, desembargador? Acho que sim. Pois é, doutor Stringer. O senhor é um civilista, né? Como já dissemos aqui. Professor da matéria, enfim. E autor de livros também, de direito civil. Como se sente como emérito civilista, judicando numa área criminal? Olha, isso também não é uma novidade na área criminal. Nós temos inúmeros civilistas e grandes civilistas que no passado foram juízes de varas cíveis, vara da família. Mas o que o senhor sente mesmo? E que foram. Mas eu, pessoalmente, quando fui optar pela área criminal, eu quis trabalhar em uma matéria em que eu pudesse ter o contato mais direto com os problemas do ser humano em geral. Eu não quis ser meramente uma pessoa que resolve questões financeiras, não é o meu feitio como juiz, embora eu tenha lidado com isso, mas agora me vi no direito de optar por essa área. E foi por isso que eu escolhi a área criminal e hoje não penso em sair dela em hipótese alguma. Estou muito afinal, satisfeito. todo corintiano é acostumado, né, com essas grandes emoções. Né? Olha, já vem. O problema do corintiano é que tem sempre uma gozação em cima dele. Mas não tem importância, com todo esse tipo de gozação, nós continuamos corintianos do mesmo jeito, viu? Não tem problema. O senhor é maratonista há quase 30 anos, é absolutamente metódico, tem que correr todas as manhãs, é exigente, tem mania de ordem e por isso tem fama de ser duro com os funcionários. Diga lá, quanto realmente pesa o perfeccionismo? Eu acho que não é nem mania, eu sou perfeccionista mesmo. Não sei se é mania ou o modus vivendi, o modo de se viver. Eu sou muito perfeccionista, eu me cobro muito, como você disse, Cacildo. Todas as manhãs eu faço meus exercícios há quase 30 anos, desde 1981 eu faço exercícios diários e corrida mesmo e me cobro. Eu faço em jejum. Não sei se se isso é aconselhável, né? Não sei se é o certo, mas eu assim ajo há muitos e muitos anos. E eu acordo já com a obrigação de pôr o tênis, ir para a minha esteira, ou ir para a rua, ou andar e correr. Em jejum? Em jejum. E como eu sou uma pessoa de postura sempre muito perfeccionista, como você disse, e eu admito que sou mesmo, talvez os meus funcionários ou aqueles que lidam comigo tenham um pouco de receio. Tenho a impressão, né? Mas se sai um copo da minha mesa ou se sai uma caneta de um lugar, eu já brigo com eles. Talvez seja por isso que eles têm um pouco de receio. Mas todos sabem lidar comigo e eu sou muito contente e alegre no trabalho com eles. Eles sabem lidar comigo. Mas engraçado, e o que me espanta é que o senhor é corintiano, né? Mas o corintiano também é perfeccionista. Também. Para torcer para um time bom, precisa ser perfeccionista. Com o senhor não é diferente. O senhor também é corredor, corre todos os dias. Eu quero saber, também tem mania de perfeição?
Eu sou meio, não digo perfeccionista, porque também já não estou nessa idade, mas eu sempre pratiquei esporte a minha vida inteirinha. Era jogador de voleibol. Jogou voleibol também? Joguei voleibol durante muitos anos, fui da seleção paulista de voleibol, Puxa. no tempo em que o pequenininho ainda jogava. Por que clube? No Pinheiros. Legal. Joguei no Pinheiros durante muito tempo. E depois, quando a idade foi avançando, eu resolvi ser jogador de tênis. Aí joguei tênis, jogo Não tênis. tinha que saltar tanto, né, desembargador? Exatamente. E também, depois que eu entrei na magistratura, por ter ido para o interior, eu passei a ser corredor. Um corredor para manter também a forma física. Não, aliás, porque... hoje aqui nós estamos com 2 desembargadores altos, magros, o que Pois não é tão fácil. aliás, lá em casa não tem ninguém gordo, então não poderia ser eu o gordo, então eu tenho que ser magro mesmo. Mas eu sempre fui corredor há mais de, acho que há 30 anos que eu corro. E continuo correndo. E acho Esportista que isso sempre, não é? Sempre esportista, sempre. É isso aí. Olha, foi uma alegria, como eu disse no começo do programa, recebê-lo hoje aqui no Contraponto. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. E eu quero aqui dizer que este programa, que tanto tem sido comentado, enfim, no âmbito da magistratura, ele contribui para que o juiz se aproxime mais dos problemas existentes na sociedade e que todos vejam que o juiz é um ser humano como outro qualquer. E que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, enfim, mas está sempre com a intenção de fazer o melhor na sua profissão. Desembargador Melo, para terminar, o Judiciário tem um Salão Nobre Manuel Pedro Pimentel. E o senhor foi quem proferiu o discurso de homenagem na sua inauguração. Conte-nos quem foi Manuel Pedro Pimentel, o penalista que fundou a Ordem dos Boêmios Conscientes. Enfim, aquele que deixou saudades doídas, sentida e emocionada, como o senhor mesmo disse. Eu vejo que você foi descobrir um discurso que eu fiz, não na inauguração do salão, mas foi a primeira medalha. Mas foi magnífico o discurso. Muito obrigado. Foi a primeira medalha que o velho, saudoso e queridíssimo Tribunal de Alçada Criminal, nosso querido Tacrim, concedeu. E foi uma concessão de medalha pós-mortem, porque o salão principal do Tacrim chama-se Sala Manuel Pedro Pimentel. E o primeiro presidente do Tacrim foi o então juiz Manuel Pedro Pimentel, oriundo do 5º Constitucional, um dos grandes magistrados que nós já tivemos. Eu tenho com a família Pimentel uma liga de amizade de 40 anos. Porque fizemos faculdade junto, eu e alguns dos filhos, Cláudio Pimentel e o Luiz Ricardo Pimentel, que é o Cal Pimentel, contemporâneo. Compositor também. Compositor também. Então, naquele momento em que nós fizemos a outorga, fizemos homenagem à outorga da medalha, eu fui destacado para fazer o discurso para o Dr. Nelo, que era o Manuel Pedro Pimentel. E eu falei aquilo que vinha do coração, que realmente me ligava a ele, Dr. Nelo, a emoção da amizade dos filhos, da dona Carmen, sua esposa, que é viva até hoje, vivíssima até hoje, muito ativa até hoje, e mostrou a alegria que eu tenho no convívio daquela família, que é uma família segunda minha também, e que eu tenho a honra de até hoje gozar de bons momentos. Mas foi de coração. Aquilo que vem do coração toca mais fundo. Então, aquela saudade que eu disse que é doída, é uma saudade que fica até hoje e até a gente morrer. E assim, essa é a eternidade, né? O ser humano é eterno na medida em que ele deixa rastros na vida. Ele pode ir embora materialmente, mas a sua saudade fica porque ele é eterno. Essa eternidade é que faz o bom momento da lembrança. Acho que é por aí. Foi muito bom tê-lo aqui, viu, desembargador? Nós agradecemos a sua presença. Eu é que agradeço mais uma vez de ter sido convidado por você, é uma honra. Acompanho os seus programas, sempre muito interessantes para nós todos da área jurídica. Bom. E espero ter contribuído um pouco que seja para o esclarecimento de algumas dúvidas que você bem disseca nos seus programas.
Pois é, hoje nós conhecemos mais 2 desembargadores, 2 corredores, 2 corintianos e, sobretudo, 2 simpaticíssimos homens. Corinthians! Semana que vem tem mais. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco.